Gente, tudo bem com vocês? Eu vou fazer aqui alguns comentários, uma análise breve a respeito do que vem acontecendo no Brasil nesses últimos dias, né? São muitos acontecimentos e que tem ali uma interligação, e eu vou tentar aqui esboçar de uma maneira mais breve, sucinta, resumida, o que é que está acontecendo. Uma das bases do bolsonarismo, do governo Bolsonaro e de toda a digamos, ideologia bolsonarista, né? Uma das grandes bases dele é o militarismo. E isso a gente pode ver bastante, tanto ali na composição dos ministérios, né? Desde o início do governo. O governo que tem mais ali militares desde a época, né, claro, da redemocratização do Brasil, né? E esses militares têm um poder muito grande. Já tinha falado há algum tempo atrás, mais ou menos um ano, a respeito do general Braga Neto, né? E agora vemos ele de novo aí aparecendo, agora substituindo aí o ministro da Defesa, né? Com essa substituição, por razão dela, né, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica deixaram os seus cargos, né? A gente pode dizer que isso pode ser um gesto de protesto, ou também a gente pode encarar isso como também uma certa imposição, né, do atual ministro. Nítida que houve ali uma pressão muito grande. Então o que se está vendo é uma instauração de um clima bem diferente, e que está nítido que o motivo principal dessas mudanças ministeriais, aí principalmente no que tange o Ministério da Defesa, é tentar politizar mais as Forças Armadas, levar essa ideologia bolsonarista às lideranças das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, na figura agora do ministro Braga Neto. É evidente que vivemos um momento de muita tensão, e logo no período aí onde, né, onde os bolsonaristas, o Bolsonaro, o próprio vice-presidente aí do Bolsonaro, vem falando, vem comemorando a data de aniversário do golpe militar no Brasil. Outro evento importante que a gente não pode esquecer, que aconteceu também há poucos dias e vem sendo utilizado bastante pelo presidente e os seus apoiadores, tem sido aquela morte de um PM, né, que teve um surto, né, e provavelmente esse PM, né, tudo indica ali que ele era um bolsonarista, e que o seu surto tem também relações políticas em relação a isso, muito provavelmente, né, dado ali que ele tá de verde e amarelo, e vinha falando algumas palavras de ordem que provavelmente configuram, sim, pelo menos aos rumores que foram dados, né, que era um bolsonarista. Claro que isso há de ser investigado, averiguado, mas parece que tem uma relação sim com isso. Mas mas obviamente o uso disso é ridículo, o uso dessa morte, né, que a gente pode classificá-la sem dúvida como uma certa tragédia, vamos dizer assim, né? O cara teve um surto psicótico, muitos policiais têm isso, é uma profissão muito complicada, né? Você ser um policial, você lida com situações extremas, então é bem natural que você tenha problemas psicológicos muito sérios, né? A gente viu isso inclusive na ficção, né? No Capitão Nascimento, do BOPE, ele tinha síndrome do pânico, adquiriu síndrome do pânico, enfim, né? Então, assim, problemas psicológicos para policiais não é uma coisa tão rara assim, não. E mortes também desse tipo também não são tão raras, infelizmente. Vivem ali com muito perigo, uma profissão sempre muito perigosa. Tanto matam bastante como morrem bastante também, né? Mas a forma como isso tem sido usado pelos bolsonaristas é absurda, né? Tratando o cara como um herói, dizendo que foi um erro terem matado ele, mas ele atirou nos policiais, né, que o mataram, né? Então, não tem como, tem imagens que mostram claramente isso. Então, não tem como dizer que a ação
a princípio aquela ação que levou à morte dele não foi uma ação errada, porque infelizmente ali era um local que tinha muitas pessoas e ele estava pondo em risco a vida de dezenas ou centenas de pessoas e estava atirando. Infelizmente teve que ser abatido, né? Não é algo a se comemorar, mas muito menos é algo ser usado dessa forma política estúpida que vem sendo utilizada, né? Mas enfim, isso também gerou um certo estopim ali para rumores aí, prováveis motins, né, que vão sendo organizados. A gente sabe muito bem que houve algo parecido, houve um motim no Ceará, né, houve todo aquele reboliço ali. E em outras partes do Brasil isso também pode acontecer, né, porque grande parte da polícia militar, de PMs, apoiam o Bolsonaro e estão dispostos a se organizarem a fazer isso, né? Então, parte de milícias também e parte de pessoas que vão por essa ideologia bolsonarista, né, de querer aprovar excludente de licitude, né, ampliar, na verdade, né, já existe isso, mas eles querem ampliar essa lei, né, para que, bem, basicamente, que não seja investigado se o policial chegar e matar alguém, né, numa operação de forma equivocada, de forma totalmente errada, que não seja investigado, que não seja punido. Isso é um absurdo, né? Mas uma boa parte dos policiais aprova esse tipo de coisa, ou aprova o Bolsonaro, ou todo aquele discurso dele, né? Então, vem no Bolsonaro uma figura, né, que os representa, vamos dizer assim, né? Basicamente, o que a gente está vendo hoje ali em relação aos militares, principalmente, né, é um discurso em que a gente vê uma grande parte dos comandantes militares falando ali que não vai haver e não deve haver nenhum tipo de, vamos dizer assim, de influência política nos meios militares, né? Política no sentido aí que o Bolsonaro está colocando, aí, essa ideologia bolsonarista nos meios militares, né? Mas por outro lado a gente vê essas ações do Bolsonaro, essas trocas aí ministeriais, onde o objetivo dele claramente é essa ação política, né? Porque um dos motivos que apareceram ali para ele ter feito essa mudança foi uma postura de não envolvimento ali dos comandantes em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, em relação, né, à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, né, que resultou na inocência do Lula, né, na inocência do Lula, e fazendo com que ele se torne com que ele tenha os seus direitos políticos restabelecidos, podendo assim, se ele quiser, e, né, enfim, se for definido assim, ele ser o candidato em 2022. Então a grande preocupação hoje do Bolsonaro é com 2022. Né? Isso é bem importante da gente colocar. Então, essas mudanças me parecem muito por conta disso. Né? Muito por conta disso. Porque antes, né, a gente viu que alguns militares ali em uma outra época em que estava se cogitando essa questão da soltura do Lula, já há uns 2 anos atrás, né, eles fizeram algo, falaram em tom ameaçador, né? Ficou bem claro ali um tom de ameaça, né? Então, gente, é importante a gente ficar muito atento em relação ao que vai acontecer. Eu acho que é um exagero, o pessoal falando em golpe do Bolsonaro, não é bem assim. Mas é importante a gente ficar atento a toda essa movimentação, observar, analisar o que é que vai acontecendo, como as instituições vão lidar com isso, como a mídia vai lidar com isso, como os partidos vão lidar com isso. Então, as ações práticas, o que é que vai mudando ao longo desses próximos dias, essas próximas semanas, esses próximos meses, para a gente compreender de fato o que essas mudanças ministeriais de fato estão representando, estão mudando
no atual cenário político. Então é basicamente isso, gente. Pretendo fazer outros vídeos mais adiante falando sobre o assunto. Acho que vão aparecer muito mais informações durante os próximos dias, semanas, para que a gente possa fazer análises assim mais concretas do que de fato está acontecendo. Obrigado a todos e até mais.